estimativa de inflação para 2022 subiu mais uma vez. E a confiança da construção atingiu o maior nível em 8 anos. E você vai ver também. Secretário-geral da ONU pede um cessar-fogo na Ucrânia. Em um desfile militar, Coreia do Norte diz que vai fortalecer e desenvolver seu armamento nuclear. E ainda, após Elon Musk comprar o Twitter, Casa Branca está preocupada com as redes sociais. E uma reportagem especial sobre a onda de hepatite infantil que tem atingido pelo menos 12 países no mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. A estimativa de inflação para 2022 subiu mais uma vez. Na 15ª semana de alta, o mercado financeiro prevê que o índice oficial de preços pode furar o teto da meta do governo. Depois de mais de um mês sem revelar as apostas do mercado financeiro para a economia nacional, por causa da greve de servidores do Banco Central, a divulgação das expectativas dos analistas voltou, registrando mais uma alta. De acordo com os dados do Boletim Focus, as apostas do mercado financeiro para a inflação de 2022 subiram pela 15ª semana seguida. O indicador passou de 7,46% para 7,65%. Há 4 semanas, a previsão era de um aumento de 6,86% nos preços. Caso a nova expectativa seja confirmada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo pode chegar ao fim do ano próximo do dobro da meta estabelecida pelo governo para o ano, de 13,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, chegando a 5%. O próprio Banco Central já admite que o índice oficial de preços caminha para furar o teto da meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, conforme dados apresentados pela última edição do relatório trimestral de inflação. Para 2023, a previsão para o índice oficial de preços subiu para 4%. A confiança da construção atingiu o maior nível desde 2014. O otimismo cresceu com a melhor percepção sobre a situação atual e as expectativas futuras do mercado. Na análise do período entre fevereiro e abril, o indicador registrou a primeira alta no ano. Avançou 1,6 ponto na comparação com o período compreendido entre os 3 meses anteriores. O Instituto Brasileiro de Economia avalia que o resultado acontece com um salto das estimativas dos empresários do setor, o que indica uma percepção de otimismo. O índice de confiança ficou positivo com as projeções de crescimento da atividade em 2022. O indicador apresentou uma visão mais favorável sobre o momento atual e a melhora das expectativas em relação aos próximos meses. O índice de situação atual subiu para 94,4 pontos, maior nível desde junho de 2014. A alta do subíndice foi influenciada tanto pela melhora do indicador de carteira de contratos, quanto pelo avanço da situação atual dos negócios. Já o índice de expectativas avançou 7,1 pontos, com a maior variação mensal em 2 anos, atingindo 101 pontos. A melhora da confiança no setor de construção acontece em um momento em que o custo para construir no Brasil acumula alta de 11,5% em um ano. O destaque é para o salto da variação de 0,87% dos preços em abril, com altas em ritmo maior de materiais e equipamentos. A Polícia Federal faz uma operação sobre supostos desvios na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. Há suspeita de irregularidades na aquisição de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da Covid-19 aqui no país. A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir mandados judiciais da Operação Cianose. A ação investiga a contratação pelo Consórcio Nordeste de uma empresa para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil. Há indícios que o processo de aquisição teve diversas irregularidades, como o pagamento antecipado do valor integral, sem que houvesse garantia contra uma eventual inadimplência por parte da contratada. E com isso, ao fim, nenhum respirador foi entregue.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em 4 unidades da Federação: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato em detrimento de entidade pública, dispensa de licitação sem observância das formalidades legais e lavagem de dinheiro. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A confiança das tropas ucranianas no leste do país está em xeque. A Rússia avança pela região na tentativa de criar um corredor até a Crimeia, mas deixa um rastro de destruição pelo caminho. A Ucrânia vem tentando resistir à ofensiva russa iniciada há mais de 2 meses. Mas na região leste do país, onde os combates se intensificaram nos últimos dias, é difícil manter o ânimo das tropas. Este é o Tochka-U, um foguete russo. Eles nos intimidaram por muito tempo que iriam disparar armas tão grandes e agora chegou a hora. Há cerca de uma semana, estamos testemunhando uma ofensiva em nossos territórios e combates severos estão acontecendo. Na caótica batalha por Bavinkov, na frente leste da Ucrânia, as coisas não estão muito bem e os ataques frequentes a civis espalham o medo. Aconteceu de madrugada, por volta de 1h. Houve uma grande explosão e muita gente saiu correndo das casas, mas a vovó ficou lá sozinha. Os soldados chegaram de manhã e a levaram para o hospital. Achamos que é apenas uma desmoralização da população local e dos militares, porque quando chega ao ponto de as unidades de infantaria cavarem trincheiras e agora vemos a cratera que ficou, é claro que as pessoas não podem suportar nem psicologicamente. Moscou anunciou na semana passada que pretende estabelecer um controle total sobre o Donbás e o sul da Ucrânia para garantir um corredor terrestre até a Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014. Várias cidades caíram nas últimas 2 semanas e as tropas russas continuam avançando, enquanto os ucranianos se limitam a tentar conter os ataques. Na batalha pelo Donbás, as perdas já são elevadas, mas a administração militar local se recusa a divulgar um balanço. E na primeira visita a Moscou, desde o início do conflito, o secretário-geral da ONU pediu um cessar-fogo na Ucrânia. As Nações Unidas aumentaram a previsão do número de refugiados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu nesta terça-feira em Moscou um cessar-fogo na Ucrânia o mais rápido possível, antes de uma reunião com o chefe da diplomacia russa. Desde que começou o conflito, esta é a primeira viagem a Moscou de Guterres, que afirmou que é necessário encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz. Depois do encontro com Lavrov, o secretário-geral da ONU deve ser recebido pelo presidente Vladimir Putin. A Organização das Nações Unidas também afirmou nesta terça-feira que o número de refugiados do conflito da Ucrânia pode passar de 8 milhões, o que levou a entidade a dobrar o pedido de ajuda humanitária para enfrentar a crise. A ONU calcula que mais de 5 milhões já fugiram do país devido ao conflito. O Alto Comissariado para os Refugiados calculava no início da guerra que o conflito provocaria 4 milhões de refugiados. Um porta-voz declarou que a atualização das projeções foi estabelecida em colaboração com autoridades e com os países vizinhos e que a situação é muito dinâmica. A ONU também dobrou a 2,25 bilhões de dólares o pedido de ajuda humanitária de emergência para a Ucrânia. E ontem a Rússia alertou para o risco de uma terceira guerra mundial, depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com equipamento adequado. E a Alemanha mudou a sua política e vai enviar tanques de guerra à Ucrânia. O anúncio foi feito antes de uma conferência sobre a defesa ucraniana. Representantes de quase 40 países se reúnem em uma base aérea americana no oeste da Alemanha, a convite dos Estados Unidos, para tentar reforçar a defesa da Ucrânia. Decidimos ontem que apoiaremos a Ucrânia com tanques antiaéreo Gepard. Isso é exatamente o que o país precisa agora para proteger seu espaço aéreo a partir do solo. Ficou claro que a Alemanha está preparada para fazer isso e hoje na conferência veremos todas as maneiras que podemos continuar a apoiar a Ucrânia nesta corajosa, mas importante luta pela liberdade e pela paz.
unterstützen können. Não foram divulgados quantos veículos serão entregues, mas esta é uma mudança importante na prudente política de apoio militar de Berlim a Kiev durante a invasão russa. O debate político sobre o apoio dado à Ucrânia aumentou nas últimas semanas na Alemanha. Alguns partidos pedem que mais armas sejam enviadas e também há quem defenda o treinamento de soldados ucranianos na Alemanha e em outros países membros da OTAN. E veja a seguir, após a compra do Twitter por Elon Musk, Joe Biden está preocupado com as redes sociais. E ainda, onda de hepatite infantil tem atingido pelo menos 12 países no mundo. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília. Considerada a maior feira mundial de tecnologia, entretenimento e mídia, a NAB Show acontece somente até amanhã, dia 27 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E o deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, está participando do evento. O deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, está participando do evento. Estamos aqui hoje em Las Vegas. Iniciou-se mais uma edição da NAB, que é a maior feira de conteúdo e produção para o setor de radiodifusão. E principalmente hoje, com o advento da internet, avatares e tanta conectividade, a pergunta está lançada é: qual será o futuro da televisão? Esses e outros encaminhamentos nós veremos aqui na NAB e juntos poderemos ter uma ideia de como o futuro está à nossa porta e aquilo que nos reserva. A NAB Show é uma feira anual dirigida a profissionais e estudantes da radiodifusão, do entretenimento, do jornalismo e da produção e distribuição de conteúdo. Além da exibição de fabricantes de tecnologia e serviços para o setor, a mostra inclui sessões educativas, seminários e palestras de líderes da indústria. Em 2022, segundo a National Association of Broadcasters, NAB, mais de 900 expositores estão estreando na feira. O evento vai durar 5 dias e vai até 27 de abril, no Centro de Convenções de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com o Pavilhão Brasil, que tem mais de 110 metros quadrados, o país está presente no evento, representado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Algumas das principais marcas e empresas do mundo, bem como expositores iniciantes e startups de inovação, estão mostrando ao público pela primeira vez novas tecnologias por meio de exposições interativas e demonstrações ao vivo. Uma das questões a serem levantadas aqui é essa interconectividade que se propõe maior entre o público receptor e aquele que faz a transmissão, seria, por exemplo, o uso de avatares, já estão presentes aí nos games, em que poderia ter, por exemplo, eventos em que você, à distância, estaria participando presencialmente como eles. Quais são as consequências disso? Ainda está muito claro, está muito incerto, na verdade, de quais serão as consequências e verdadeiramente os proveitos da adoção em massa dessa tecnologia. Os temas inspiração, inovação e implementação lideram as discussões na NAB Show 2022, em atividades práticas que valorizam a troca de experiências e estimulam a criação de uma rede de contatos entre os participantes. E por falar sobre o futuro da tecnologia, a compra do Twitter pelo homem mais rico do mundo preocupou a Casa Branca. A secretária de imprensa, Jen Psaki, falou sobre as inquietações do presidente Joe Biden com relação ao poder das redes sociais. Depois que o Twitter confirmou nesta segunda-feira que vendeu a plataforma para o empresário bilionário Elon Musk, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que não comentaria sobre a transação, mas destacou que o presidente americano Joe Biden, usuário do Twitter, está preocupado pelo poder das grandes plataformas de redes sociais.
Não vou comentar sobre uma transação específica. O que posso dizer a você, de uma forma geral, não importa quem possui ou administra o Twitter. O presidente há muito se preocupa com o poder das grandes plataformas de mídia social. Há muito tempo, o presidente argumenta que as plataformas devem ser responsabilizadas pelos danos que causam. Ele tem sido um forte defensor de reformas fundamentais para atingir esse objetivo. Musk prometeu transformar a rede social na plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo, sem detalhar as mudanças que pensa colocar em prática. Com a compra, surgiu a dúvida sobre a possibilidade do ex-presidente Donald Trump voltar à rede social, da qual foi banido após os incidentes no Capitólio em 2021, quando seus apoiadores invadiram o parlamento americano para impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse em um evento que vai fortalecer e desenvolver o armamento nuclear do país. A Coreia do Norte realizou um desfile militar para celebrar os 90 anos da fundação do Exército Revolucionário do Povo Coreano em Pyongyang. Durante o evento, o líder Kim Jong-un fez um longo discurso e defendeu as armas nucleares. De acordo com a agência estatal KCNA, Kim afirmou que o país vai continuar dando passos para fortalecer as capacidades nucleares a um ritmo mais rápido. E ainda declarou que as armas nucleares do país são um símbolo de poder nacional e devem ser diversificadas. Kim defendeu que o principal papel das armas nucleares é a dissuasão, mas que podem ser usadas caso os interesses fundamentais do país sejam atacados. A Coreia do Norte enfrenta duras sanções internacionais por seu programa de armas nucleares e as negociações para convencer Kim a desistir dos testes não deram resultados. Apenas este ano, Pyongyang executou mais de 10 testes de armas, incluindo o primeiro míssil balístico internacional, lançado a plena capacidade desde 2017. E mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde confirmou a morte de uma criança em meio à misteriosa onda de hepatite infantil que tem atingido pelo menos 12 países do mundo. Até agora, quase 170 casos da doença já foram confirmados. Depois da Covid-19, agora um novo alerta se acende para os pais. Casos de um tipo de hepatite aguda grave, que até agora parece acometer somente crianças e adolescentes, vem sendo alvo de preocupação da Organização Mundial da Saúde. E motivos para isso não faltam. Segundo a OMS, 17 vítimas precisaram de transplante de fígado e uma morte pela doença foi confirmada. Acontece que a criança estava bem, do nada, evolui com quadro de hepatite fulminante, ou seja, uma perda da proficiência do fígado. O fígado é campeão, não, ele é especializado em proteínas e fatores de coagulação. De repente, ele para de funcionar, eleva as escórias, ele para de filtrar o sangue, ele filtra o sangue para o rim eliminar. Começa a acumular metabólitos, as crianças começam a ficar com queda desse estado geral. E, de repente, alterações de coagulabilidade vai evoluir para a morte, que é a hepatite fulminante. Uma hepatite fulminante de causa ainda inexplicável. Nenhum teste molecular feito até agora conseguiu isolar os subtipos conhecidos da hepatite. Por isso que é misterioso e é por isso que deixa a gente preocupado. Estamos frente a uma doença não conhecida? Primeiro, vamos entender o que é hepatite. A hepatite é uma inflamação do tecido hepático, seja por medicação, seja por excesso de bebida, seja por vírus ou até infecção bacteriana exacerbada, que são as sepses. Então, isso pode causar uma hepatite. Os tipos mais comuns são conhecidos como A, B e C. O primeiro é normalmente causado pela ingestão de alimentos ou água contaminados e, segundo a especialista, pode ser tratado de forma muito simples. Passa com uma diarreia grave, parece às vezes até uma salmonela, hidratamos a criança e vida que segue, porque o tratamento do vírus é hidratação, repouso e retorno às atividades. Já os tipos B e C são transmitidos por transfusão de sangue, contato com agulhas contaminadas ou relação sexual sem proteção. Mas alguns subtipos podem ser evitados por meio da vacina. Aqui no Brasil, a vacina contra a hepatite B é aplicada em bebês logo nas primeiras horas de vida.
Contra a hepatite A, a vacina é aplicada a partir dos 15 meses pela rede pública de saúde. Agora, contra a hepatite C, considerada a mais grave, não existem vacinas. A hepatite C tem o potencial de virar neoplasia de fígado, câncer de fígado, levando à falência do órgão e morte. Apesar dos efeitos semelhantes, a nova hepatite não se relaciona nem mesmo com esse subtipo. Hepatite C que eu não consigo identificar no teste molecular, imagina, longe de ser, só se for uma mutação das muito estranhas. O fato é que, mesmo sem causa definida, já se sabe que a nova inflamação no fígado já foi identificada em 12 nações, entre Estados Unidos, Israel e países da Europa, sendo o Reino Unido o líder em notificações, com 114 dos quase 170 casos confirmados até este momento. E ainda que pareça estar distante, segundo a especialista, o alerta de cuidados serve também para o Brasil. Você está vendo acontecendo em diversos territórios. Eu não tenho um grande número, mas espera aí, eu estou com vários casos em diversos territórios. Nós somos um país de grande rotatividade. Olha o nosso aeroporto de Guarulhos. Somos paradas para outros destinos, com certeza. Agora, nós não temos como nos defender de algo que a gente não sabe como funciona. Então, manter as medidas básicas. Lavar muito bem a mão, os alimentos. Das medidas do Covid, que a gente não sabe se é uma coisa que pega pelo ar, a gente mantém a nossa máscara e distanciamento social. Além disso, a doutora lembra que é importante observar os sintomas da doença, que em casos já avançados são urina escura, fezes de cor acinzentada, coceira na pele, que também pode ficar amarelada, bem como os olhos, dores musculares e articulares, além de febre. Mas os primeiros sinais são estes. Agora, antes disso, o que fazer para evitar toda e qualquer doença? Criança saudável, criança que come bem, legume, verduras, carnes, criança que dorme bem, dormir na hora certa é essencial, dormir cedo, acordar cedo, preservar o ciclo circadiano dela e brincar. São uma fórmula mágica para deixar as crianças saudáveis. Saudáveis e felizes. É preciso ficar atento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouquinho, Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.